Olá, sagitarianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Sagitário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Sagitário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? O que eles precisam fazer, saber, o que eles precisam saber e fazer, caso assim seja, né? Olha que lindo isso, gente, adoro. Olha. Então é literalmente fazer, porque aqui, gente, é claro que tem sempre o livre-arbítrio, tá, gente? Que saiu errado e você, claro, é livre para escolher fazer sempre o que você quiser bem entender e fazer na sua vida, ok, meus queridos? Mas é muito isso, né? Quando vem a carta do Sol numa leitura, a gente sente essa luz pulsando viva dentro dos nossos corações e dá essa vontade mesmo, sabe, de fazer, o sol nos chama à vida, né, é aquela energia expansiva, é aquela energia de progresso, de movimento. Então aqui é literalmente a vida chamando você para se colocar em movimento. Gente, as minhas mãos estão, olha isso, está pingando, literalmente. Então tem muito a ver com essa frequência mesmo para vocês, está combinando inclusive com a toalha, olha que luxo, né? E eu gosto muito quando vem a carta do Sol nas leituras, porque também tem aquilo que eu sempre falo para vocês no final das leituras, aquela intenção positiva que eu emano para vocês do meu coração, que eu desejo sempre as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas vidas. Então é isso, tá, gente? É um momento realmente muito abençoado e muito iluminado para vocês, né? É o raio de luz, é o feixe de luz que eu trabalho, né? A energia da luz crística de ouro, partindo daquele princípio que Jesus veio nos ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente tem essa, na verdade, a reunião dos 10 mandamentos nesses dois, quando a gente tem isso muito profundo dentro dos nossos corações, a nossa luz vai brilhar, porque a gente se transforma num grande farol e passamos a iluminar não somente as nossas vidas, mas também a vida de todos aqueles que estiverem passando por nós, ou passarem, ou já passaram. Tá bom, meus queridos? Eu gostei muito dessa frequência para vocês. Eu falando sobre um farol, e eis que tem um farol aqui. Olha isso, começou a sessão de sincronicidade. E aqui, gente, olha só que interessante. A carta que abre a vossa leitura, ela traz aqui um título, como se fosse um subtítulo aqui, e ela fala assim, oportunista, né? Eu vejo aqui que são vocês pegando uma oportunidade, não é no sentido de oportunista, no sentido de tirar vantagem de algo ou de alguém. Pelo contrário, existem momentos das nossas vidas em que a gente precisa se lançar. E às vezes a gente tem até aquela oportunidade ali, a gente tem aquela situação ali disponível para nós, mas a gente fica protelando.
a gente fica adiando, ao invés de se colocar em movimento. Então aqui, como a vossa leitura vem com cartas de muita energia e que inclusive de movimento, aqui vem nesse sentido para vocês. Aproveitem eventuais oportunidades que possam chegar na sua vida. E se você estiver querendo fazer algo diferente, estiver querendo esse movimento, toda essa energia que está circulando aqui na vossa leitura e de repente não está tendo esse movimento, perceba o que você pode fazer para gerar esse movimento. Porque se às vezes não vem de fora, vamos nós criar. Como já dizia Ralph Waldo Emerson, que tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala assim: se você não tem nenhum caminho para você trilhar, trilhe você o caminho. E com certeza esse rastro que você deixou vai servir para outras pessoas. E é exatamente a definição dessa frase que envolve, abraça e nutre e reverbera a vossa leitura. São vocês aqui ou criando oportunidades ou pegando alguma oportunidade, não no sentido de que você vai tirar algo de alguém, não é nesse sentido, tá? Criando soluções aqui e principalmente não atrasando, né? Não deixando para depois, no melhor estilo, não deixa para depois aquilo que você pode fazer agora, neste exato momento. Existe uma conexão espiritual muito forte nesse sentido de você buscar dentro do seu íntimo, por ser verdadeiramente essa luz, se conectando com os seus propósitos, se conectando com o seu eixo. Esse ano fala muito sobre isso, então são aqueles pontos da nossa vida em que para a gente fluir para um determinado caminho, a gente precisa ponderar, observar e unir as forças. Que forças são essas, Anne? A luz da minha consciência, ou seja, eu estou pensando, estou raciocinando sobre aquilo sem me demorar muito, porque às vezes a gente pensa e acaba não fazendo. E acaba não chegando naquela completude que inclusive o número 8 traz, né? Aquela sensação de recheio que o número 8 vem trazendo. A gente está abrindo a leitura numa energia do número 7. Então perceba, às vezes a gente fica muito no etéreo e acaba não materializando. Então aqui é esse movimento espiritual, ou seja, da sua conexão com a sua divina presença eu sou, ou seja, com a sua essência, Atma, Self, Purusha, enfim, independentemente do nome, ok? Então é a sua consciência de quem você é, que é uma emanação energética, filho, filha de uma fonte fecunda infinita, Deus, que age sempre no superlativo, e também não só essa conexão, mas também a conexão mental. Ou seja, eu tenho o chat, eu tenho a vontade, mas não é uma vontade desenfreada. Porque às vezes a gente tem a vontade, a gente tem a energia, mas a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer com o barquinho das nossas vidas, né? Então, assim, é muito isso de vocês nesse momento. Então, existe um ímpeto, existe uma vontade de estruturar alguma coisa, e aí que coisas são essas? Para cada um de vocês é um cenário, mas existe uma necessidade aqui de criar essa oportunidade. Podemos estar falando de algo dentro da área de trabalho para vocês? Podemos. Que você quer ver isso estruturar e tem muito a ver também com um certo arrojo. Tem a ver com coisas diferenciadas. Então vocês vão ver que muitas vezes você vai ter que criar rotas, criar caminhos alternativos, porque às vezes você vai esbarrar em certas posições e que vão trazer um certo bloqueio para você conseguir realizar. Exemplo, uma chefia. Exemplo, alguém que está num cargo acima. E aí você quer levar algo iluminado, quer levar algo diferente, quer levar algo que vai promover uma certa velocidade. De repente, por exemplo, você tem uma ideia dentro do seu ambiente de trabalho para aprimorar. Vamos supor, você trabalha com logística, tá? Que, nossa, é fantástico, eu acho sensacional. E assim, a gente tem, o nosso país, ele precisa muito, né, dessas pessoas. Por quê? Porque a gente tem toda uma frota do pessoal que está fazendo as estradas e o pessoal que está fazendo também as rotas marinhas.
Então, assim, a gente muito das nossas produções, do que chega até nós também, precisa dessa logística muito bem precisa. E aí você tá vendo que tem alguma coisa que está atrasando, que está deixando o processo moroso, lento. E o que você faz? Você quer implementar algo novo. Perceba que esse exemplo serve para qualquer situação da sua vida, ok? Eu estou citando um exemplo que me veio aqui para ilustrar a vossa leitura. E aí você vai esbarrar em quem? Vai esbarrar na chefia, no seu superior, na pessoa que está acima de você. E aí, às vezes, pode ser que você vai ter que, né, ou nesse caso, esperar um pouco, mas encontrar caminhos de repente, demonstrar para essa pessoa, aqui vem isso, tá? Essa energia solar, ela vem nessa frequência de iluminar. Então, mostre para essa pessoa essa ideia e prove para ela, ipsis literis, que a sua metodologia dá certo. Entende? Por exemplo, se não for sobre área de trabalho, se for sobre alguma situação na família. Então, às vezes, você vai lidar com alguém, de repente, é pai, mãe, é uma pessoa que está numa posição, né, familiar em que, por questão da hierarquia, por questão da posição que essa pessoa ocupa na família, talvez você vai esbarrar em querer colocar algo novo, em querer trazer este novo cenário. Então observe, estude sempre as possibilidades e saiba canalizar as suas forças aqui de uma forma muito, muito, muito assertiva, porque às vezes você tem a ideia, tem o pensamento, tem a energia para fazer, mas não se coloque em movimento justamente porque essa pessoa está aqui no meio do caminho, entende? Então você tem que ter uma estratégia aqui, você tem que ter uma expertise para poder construir. Nós temos aqui a energia do número 4 para vocês, que é uma energia que prova que vocês conseguem, que é uma energia que representa a frequência do nosso planeta, é uma energia de base, de estrutura, de solidez. Então, me mostrando que vocês conseguem fazer. Não importa quantas voltas você tenha que fazer, vocês conseguem fazer. E tem muito sucesso nisso. Então, por exemplo, se for sobre questões dentro de área de trabalho, super favorável para você estar tendo não só sucesso, mas ter o seu momento de destaque. E para alguns de vocês, pode ser que isso te leve para novos horizontes. Isso é sobre criar oportunidades, entende? Como não é algo que você vai tirar de alguém, como na maioria das vezes essa carta às vezes traz esse sentido, mas para vocês não é esse sentido, tá? O que eu vejo para vocês é a oportunidade, é sim oportunista, porque você cria a oportunidade, aí sim, ok? E se não existe oportunidade, você também faz o seu roteiro. É aquilo que eu falo para vocês, gente, que quando eu me proponho a fazer a leitura para vocês, eu sempre coloco vocês no papel de protagonistas das vossas vidas e nunca num papel de figurante, sabe? Você vai indo conforme todo mundo está indo. Não. E quem dirige sua vida? Qual é a melhor pessoa para dirigir a sua vida que não seja você, né? Então é muito sobre isso, tá? Que vem aqui para vocês. Então, por exemplo, se for sobre cargo de trabalho, tá super favorável para vocês estarem. Como a coisa dá muito certo, tem oportunidade sim de vocês estarem levando essa ideia, tá? Para outros lugares. De repente, empresas filiais, entende? São viagens curtas aqui para vocês, não é nada no sentido internacional, tá? Mas tem viagens aqui, tem distâncias curtas, de repente você pode estar indo para levar essa ideia para outros lugares. Anne, e se for num outro cenário? Se for, de repente, para alguém que está em casa e eu estou esbarrando nessa ideia que eu quero levar. Gente, aqui existe, pode ser que seja até, de repente, uma viagem de lazer, que você vai para dar uma esparecida, para poder recarregar as suas energias. Esse ano, gente, é um ano que fala muito sobre isso. E aqui a gente tem a energia do número 9, que conecta vocês na frequência do ano de 2025. Então, assim, a gente é um ano que vai pedir que a gente também olhe para a nossa energia. Porque quando nós estamos falando na frequência do Sol, imagina que a gente está super mega energizado. E a nossa energia está lá em cima, né? E do contrário também acontece. Então, assim, a gente precisa equilibrar para poder estar sempre num ponto ótimo, né? Então, de repente, pode ser que para alguns de vocês, até para que você possa pensar melhor, como que você vai agir, como que você vai fazer para lidar com esta pessoa que está ali
bloqueando o caminho para fluir, para acontecer, né? Aqui tá me vindo uma coisa para passar para vocês, que faz sentido com essa palavra que veio aqui, o oportunista, a oportunista, né? Pode ser que seja uma viagem para lazer, tá? E aí você vai passear, você vai espairecer a sua cabeça. Quando você volta, aí você consegue reunir todas as forças que estão favoráveis, como eu falei, a energia, o pensamento, e então você consegue estruturar. E aqui, gente, ainda vem uma energia de celebração para vocês. Então, assim, eu sei que, independentemente do cenário, sim, dá certo, traz alegria, traz satisfação pessoal e a energia fica up, vai lá em cima. Independentemente do que quer que seja que você esteja querendo fazer aqui, isso dá muito, muito, muito certo. Pode ser que para alguns de vocês, tá? Lembra sempre que nós estamos numa leitura geral, tá? Não é uma leitura particular. Use sempre, sempre, sempre o seu bom senso, tá bom, meus queridos? É sempre interessante a gente frisar isso, tá? Mas para alguns de vocês pode ser que uma das formas que você encontre é se distanciando. E não é uma distância muito longa, mas às vezes é para uma outra cidade, às vezes é para um outro bairro, mas existe um distanciamento para você sair dessa pessoa que ela quer ter uma certa autoridade sobre a sua vida. Tá? E aí o que eu ia falar para vocês que me veio aqui, eu estava falando dessa carta e aí me veio um insight aqui para passar para vocês. Pode ser que essa energia que veio aqui dessa pessoa oportunista seja também sobre uma pessoa que ela tenta, aí sim, tirar o que é seu para impedir você de se movimentar. E aí ela usa do seu poder, veja que esse poder é um poder pautado numa hierarquia, existe uma posição, então é um cargo, é uma pessoa na família, às vezes uma autoridade na família, que a gente tem essas pessoas que são, né, como se fossem aquelas, tipo pai, mãe, nesse sentido, tá? E aí abusa desse poder. Para alguns de vocês é esse cenário, tá? Tem uma energia de casa aqui para vocês, então pode ser que seja aquela frequência daquela pessoa que ela usa do seu, entre aspas, poder, ok? Para poder impedir você de fluir, impedir você, e aí acaba meio que atrasando você, né? Aquilo que eu falei logo no início da leitura, acaba meio que atrasando porque fica exatamente no meio do caminho entre a velocidade e o dinamismo que você vai se lançar aqui. E muito interessante porque a gente abre com 7 e até então estou com 7 aqui também. Então olha só que interessante, né? Essa energia espiritual, e se nós fizermos a redução, a gente chega no número 5. Olha só que interessante, né? Uma energia que está no centro da leitura. Gente, misericórdia, né? E falando sobre essa frequência de números para vocês, olha o que vem aqui. Misericórdia. Misericórdia. Falando sobre essa energia, eu tô chocada com essa carta. Falando sobre essa energia do número 5, né, que está dentro do número 2025, número 9, né? Então eu expliquei para vocês isso nas leituras anuais. Então, como tem muita conexão aqui para vocês, caso você não tenha assistido ainda a sua leitura Sagitário 2025, ou se de repente você quer relembrar, tá? Eu super recomendo que você assista a esta leitura. Eu vou deixar a playlist aqui para vocês, aparece sempre aqui no cantinho da tela, tá? Dentro dessa playlist a gente tem todas as leituras que eu fiz para vocês no decorrer deste ano de 2025, tá? E lá eu vou deixar para você aqui duas sugestões. Sagitário 2025 e Sagitário começo de 2025, tá bom, meus queridos? Porque como tem essa conexão com o ano pulsando aqui na leitura, então pode ser que você também consiga plasmar outras ideias, captar outras mensagens. Lá tem mantras, tem ativações, tem muita coisa legal que eu passei para vocês nessas leituras, tá? Então fica essa sugestão amorosa para vocês, tá bom? Aparece também no final da leitura, tá? Caso você ainda não tenha assistido, fica essa dica, essa sugestão amorosa para vocês, tá bom, meus queridos? Olha só o que vem aqui, gente. Aqui é o arquétipo que representa exatamente aquilo que eu falei. É uma pessoa que ela vai agir
trabalhando sim com a energia vital, trabalhando sim com o Chacha, que eu brinco com vocês, né? Mas também ela vai trabalhar principalmente com os seus pensamentos de uma forma assertiva. Tudo nas nossas vidas vai fluir melhor, vai prosperar, nós vamos triunfar, nós vamos ter o sucesso, e principalmente no sentido de satisfação pessoal, quando nós trabalhamos com os pensamentos alinhados. Senão, é como se a gente tivesse vento favorável, que é uma frase de Sêneca que diz que se você não sabe para onde você vai, se você não tem uma rota, se você não tem um caminho para trilhar, não adianta ter vento favorável, porque o vento vai vir, vai vir, vai vir, e você não sabe o que fazer com o barquinho da sua vida, né? E fica dando volta sem saber para onde ir, e nem que nem porquê. Então, esse arquétipo prova para mim perfeitamente como os pensamentos alinhados podem sim criar cenários possíveis, porque aqui nós não estamos falando de um caminho só, mas são formas que você conjectura, analisa, avalia, pondera, portanto, não é algo que é feito de forma passional, sabe? Eu vou fazer isso, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou passar por cima dessa autoridade. Não, você vai fazer de forma muito bem pensada, muito bem discernida. E essa é a prova para mim de que quando a gente usa a nossa inteligência, né, intelegere, é a capacidade de nós escolhermos dentre infinitas possibilidades, eu escolho aquela que é a melhor para mim. E, inclusive, esse é o arquétipo de uma pessoa extremamente honesta, extremamente verdadeira. Então, é mais uma confirmação de que essa palavra que abre a vossa leitura não é sobre você ser o oportunista ou a oportunista no sentido de estar tirando algo de alguém ou estar fazendo algo de forma escusa, entende? Eu gosto de explicar direitinho para vocês, porque aí às vezes está falando, pô, mas a Anne está falando, mas a carta está dizendo outra coisa. Bom, eu gosto de explicar e também, né, gente, vocês sabem que cada carta, cada lâmina, ela contém, imagina eu gosto muito desse exemplo, imagina o guarda-roupa lá de Nárnia. Então assim, quando você abre, você entra, gente, aí, entende? É um mergulho num universo infinito. Anne, uma carta só, entende? Se nós associarmos outras, aí é que, uau, entende? Então, assim, existem sempre possibilidades grandiosas, né? Mas a grande expertise está em avaliar o contexto, né, com as outras ao redor. Então, assim, aquilo que eu falei para vocês, não vejo vocês agindo de uma forma de trapaça, sabe? De querer enganar, de querer, sabe? Você vê a pessoa aqui, olha, ela não mostra o rosto, só aparece um olho aqui. Aqui a pessoa tá de frente, ó, peito aberto, tá? É honra, é verdade, são valores nobres do ser, por isso é que é tudo muito pensado para fazer tudo da forma mais honesta, mais verdadeira, porque é aquela frase atribuída a Buda que eu falo para vocês. 3 coisas não podem ser ocultas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Então é isso. É sendo verdadeiro, sendo verdadeira o tempo todo. É por isso que o caminho se ilumina. Tá? Essa é a prova para mim. E é a prova também de que essa pessoa, ela também pode estar usando sim, usando o seu poder não de forma verdadeira. Não usando o poder num sentido benéfico. Porque cargos e posições, como a gente tem em outras situações das nossas vidas, né? Não só no trabalho, mas na nossa família, na nossa casa, enfim, né? Saber liderar é uma coisa. Agora, abusar deste poder, aí já é outra coisa. E aí nós vamos entrar numa questão de respeito e vamos entrar também numa questão de tudo aquilo que mexe com as nossas estruturas, com aquilo que nos protege, né? O que é chamado de respeito.
Então, adentrando no espaço alheio, né? E aí se torna algo abusivo, né? Então, aqui me mostra verdadeiramente o quanto vocês estão sendo honestos, sinceros, para poder fazer daqui todo um cenário, criando conexões e caminhos diferentes para que você possa conseguir fazer o que você precisa fazer. Ou de repente, né, gente, é sobre um rumo novo que você quer dar para sua vida. Anne, não é nada associado ao trabalho, mas é algo associado à minha vida. E aí eu quero fazer essa mudança, mas essa pessoa fica ali empacando o meu movimento. E essa carta, ela confirma para mim que quando você consegue, é muito bonitinho, aqui tem uns cogumelos aqui germinando, né, brotando. E é muito interessante, porque isso mostra uma fertilidade, entende? Isso mostra uma energia de renovação. Os fungos estão em todas as partes, né, gente? Os fungos estão em todas as partes. Nós temos convivendo conosco de uma forma saudável, dentro de uma perfeita homeostase, nós temos convivendo nos nossos alimentos, nós temos convivendo com, né, eles estão na natureza, eles estão em todas as partes, eles fazem um papel importantíssimo, não só na nossa microbiota, mas eles fazem um papel importantíssimo na nossa fauna, na nossa flora, no nosso planeta inteirinho. Eles são pequeninos, alguns deles, né? Mas eles são fantásticos, inclusive naquela questão que eu falo para vocês da comunicação com as árvores. Tá? Para quem gosta desse assunto, dá uma procurada que é sensacional. Tá? Digita no Google sobre as funções, né, que os fungos têm, as funções inteligentes que eles têm. Nossa, você vai viajar no assunto. Vocês que gostam, né, de estar, que tem esse pensamento amplo, gostam de estudar, né, vocês vão, para quem não conhece, né, vai viajar nisso, que é muito, muito, muito legal, tá? Eu gosto muito da natureza, né? A gente aprende muito, e é por isso que eu gosto sempre de estudar, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente entende também sobre a nossa vida, tá bom, meus queridos? Então aqui me mostra que quanto mais verdadeira, e aqui também sendo honesta com você, né? Sendo honesto consigo próprio, mais as coisas fertilizam, né? Mais as coisas fluem na sua vida. E é por isso que tem esse movimento todo, e é por isso que tem esse brilho do sol, ou seja, me mostrando que as bênçãos da luz crística de ouro estão com você o tempo todo, iluminando, amparando e guardando todo o vosso caminho e todos os vossos feitos. Tá bom, meus queridos? Olha só o que veio aqui. Olha, acabei de falar sobre essa energia e veio aqui para vocês. Oh my goodness! Vamos, deixa eu ver o que tem no fundo do deck e nós vamos fazer, olha, é isso mesmo, perfeito, tá? Deixa eu ver o que tem aqui para vocês, já tirei essas duas, deixa eu colocar aqui, senão depois eu esqueço. E eu quero aproveitar, gente, e fazer com vocês o vosso mantra de poder, tá bom? Então o mantra que vem para passar para vocês é bem curtinho e eu acredito que ele contempla dentro de si toda a potência da vossa leitura. E é o seguinte, eu brilho como o sol. Simples assim, eu brilho como o sol. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, se você se conecta com a energia desta leitura, com esta mensagem, independentemente do momento em que você se encontra na sua vida, eu recomendo carinhosamente que você pratique este mantra, que você faça este mantra, sempre que você sentir a necessidade de se conectar com a luz divina que habita dentro de você, se conectar, trazer força para a sua vida, trazer energia, sabe? Ter mais disposição, enfim, ou às vezes também para iluminar os seus pensamentos naqueles cenários, às vezes de dúvida, de uma certa instabilidade que possa surgir, de qual o melhor caminho, de qual a melhor decisão, né? Quem nunca, não é, meus queridos? Todos os momentos das nossas vidas a gente passa por escolhas. A vida é uma grande colcha de retalhos, como já dizia a querida Cora Coralina, e nós precisamos estar sempre fazendo escolhas. E quanto mais inteligentes são as nossas escolhas, melhor é o rumo da nossa vida. Mais a gente brilha em todos os sentidos, né? Não só financeiramente falando, que aqui vem essa energia para vocês, de resultados positivos no sentido de dinheiro, mas também vem nesse sentido de você estar bem consigo mesma, consigo mesmo. Se sentir iluminada, se sentir iluminado internamente falando.
ok? Então leve este mantra com você e pratique sempre que você sentir a necessidade, principalmente quando você estiver na presença desta determinada pessoa. Vocês sabem que as leituras aqui do canal eu vou sempre passando práticas e agora a gente entra numa parte da leitura em que eu vou passando várias práticas de ativação para vocês, vou falar sobre os números, vou falar sobre os chakras e como você pode estar ativando. Então, além do mantra, uma coisa que você pode fazer é mantrar em pensamento na presença daquela pessoa. Então, aquela pessoa, você está vendo que aquela pessoa está usando da sua autoridade para frear o seu desenvolvimento, o que você faz? Eu brilho como o sol e vai emanando energia, vai se abastecendo de energia e vai emanando energia para se proteger também através da frequência do seu campo áurico vibracional. Tá bom, meus queridos? E quero aproveitar já na sequência e passar para vocês o segundo mantra. Quem acompanha lá na minha outra mídia viu o post que eu fiz, convidando você a fazer parte da nossa grande corrente de luz, a ser mais um elo de luz na nossa corrente de amor. Não é, meus queridos? Nosso mantra anual que já vai estar fazendo 2 meses que eu comecei dia 4 de fevereiro. Então já vamos estar fazendo 2 meses de mantra na nossa comunidade, todo mundo junto, gente, que coisa linda, que energia linda. E muitos de vocês estão colocando também os benefícios, estão compartilhando comigo, com a nossa comunidade iluminada, né? Compartilhando e falando sobre os benefícios e vendo as coisas acontecerem realmente de forma gostosa, de forma prazerosa, de forma positiva. Então eu convido você, caso você ainda não sabe ou ainda não fez, né? Então eu convido você, já vou passar o mantra e caso você já esteja fazendo, eu convido você a fazer comigo agora neste exato momento. Leva 5 segundinhos e a ideia é você fazer todos os dias pela manhã, assim que você despertar. Você vai repetir as seguintes palavras: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Yes! E o decreto está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Este mantra faz parte de um projeto anual e a ideia é que quanto mais a gente entre nesse estado de celebração, mais a gente se conecta na gratidão. Quanto mais a gente vibra dentro dessa energia tão poderosa, tão forte, tão incrível, mais a gente eleva a nossa frequência, mais a gente se conecta com o coração do divino e dessa forma também ajudamos a iluminar o nosso planeta. Essa é a parte mais legal dessa corrente que nós estamos fazendo. Ajudamos a contribuir positivamente para um mundo melhor. Ajudamos a iluminar pessoas que às vezes não estão com uma consciência de trazer luz, de vibrar dentro da frequência crística, como eu falo para vocês, que de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. De pessoas que às vezes estão ainda muito norteadas pela ação egóica, pela ação do ego, e não conseguem perceber que quando nós estamos juntos, realmente nós somos mais fortes e realmente a nossa luz aumenta e brilhamos ainda mais. Tá bom, meus queridos? Então, eu super convido você e se você quer convidar mais alguém para participar, por favor, convide, gente. Quanto mais, melhor. Convide seus parentes, seus amigos, as pessoas que você ama. E às vezes pode ser que a leitura também venha espelhada, né? Às vezes você fala assim, Anne, mas eu sinto que é para alguém que eu conheço. Convide essa pessoa também, querida, a fazer parte dessa nossa grande e poderosa corrente do bem. Tá bom, meus queridos? Eu conto com você e olha só que interessante, né? Eu brilho como o sol. E a carta que vem aqui também trazendo essa energia de base, de estabilidade, me mostrando que sim, vocês conseguem, através desse pensamento muito bem dirigido, vocês conseguem estruturar o objetivo do vosso intento. Vocês conseguem fazer acontecer. E são muito bem sucedidos nisso. Tá? Então é a confirmação para mim. Por isso você pode e deve trabalhar, caso queira, tá? Trabalhando com os 2 mantras juntos. Eu brilho como o sol. Eu celebro a minha vida.
eu celebro as minhas conquistas, tá bom, meus queridos? Yes! E assim é. Que linda essa energia para vocês, gostei por demais. Vamos ver o que mais que veio aqui para vocês. A gente teve essa carta aqui, né? E essa juntos. Olha, já gostei dessa frequência que veio para vocês. Aqui tem uma energia dessa frequência do roxo, do lilás, do roxo, e me conecta muito na frequência da energia de Lord Melchizedek, de Mestre Saint-Germain, uma energia do fogo violeta. Então aqui tem sim uma frequência de transmutação para vocês, até também essa energia da espada, que essa espada grande, né, me traz uma frequência de cortar, de limpar, de purificar, sabe? Pensamentos associados a uma energia negativa, às vezes pensamentos que de repente a ação dessa pessoa podem fazer com que você não acredite na sua força, não acredite na sua capacidade, entende? Então, limpando, purificando, transmutando, sabe? Todo e qualquer tipo de energia densa, de energia negativa. Olha só que interessante, essa carta fala sobre o sonhador, a sonhadora. Então, assim, é sobre você observar um determinado cenário e falar assim, não, chegou o momento de eu me lançar. E não mais ficar sonhando, não mais ficar projetando, não mais ficar, sabe, conjecturando. Não, é aquilo que eu falei, a vida chama para a ação, para o movimento. Então, se for projeto dentro da área de trabalho, a ação lá na sua empresa, se for um projeto acadêmico, por exemplo, entende? Se for um projeto pessoal, se for algo dentro da família, né? Ação, movimento, faça o seu planejamento, como eu falei para vocês, trabalhando com os pensamentos bem assertivos, tentando calcular ali, projetar isso a longo prazo. É muito legal fazer isso. A gente minimiza um pouco o fator, né, os fatores desagradáveis, como de repente a gente investir a nossa energia em coisas que às vezes não vão dar certo. Então, crie cenários possíveis, estude as possibilidades. É claro que sempre se tratando das nossas vidas, novos meandros, novas rotas acabam surgindo. Até é interessante falar sobre isso porque o tarô é muito isso, gente. O tarô não é uma caixa rígida, sabe? Sem possibilidade de expansão ou de retração. O tarô, até por isso que eu falo para vocês, eu não sou favorável a precisar datas, eventos, vai acontecer em tantos dias. Gente, eu não sou Deus e nem quero. Imagina, quem de mim, entende? Eu gosto do tarô como uma ferramenta de mostrar tendências e energias favoráveis. Essa coisa de tarô preditivo para mim não funciona. Eu não aprecio isso e acho que desvaloriza demais uma máquina, uma tecnologia fantástica que foi trazida para nós, mas que infelizmente é trabalhado de uma forma muito tacanha e às vezes até pejorativa, entende? Então não quero esse karma para mim, não quero brincar de Deus, não é esse meu objetivo, nem nunca vai ser. A minha intenção é ajudar através de leituras que levantam questionamentos. Isso para mim é inteligere, isso para mim é trabalhar com a inteligência. Entende? Então é muito interessante essa mensagem que vem aqui para vocês, porque coloca vocês exatamente nessa situação. É claro que a gente vai projetar certas coisas e às vezes o pneu do carro vai furar, o vidro do carro vai fundir o motor, alguma coisa vai fazer a gente pegar rotas alternativas, com toda certeza, mas é bom saber o norte. Porque independentemente do carro quebrar, isso e aquilo, a gente sabe para onde a gente está indo. E o principal caminho para onde nós estamos indo é em conexão com a construção do ser. Porque embora a gente possa conseguir construir muitas coisas, aqui tem para vocês a aquisição de casa, a construção de um lar, edificação de uma carreira bem consolidada ou de um lar muito bem consolidado, né, uma vida, um lar, uma base confortável, né? Esqueci o que eu estava falando. Esqueci, fugiu. Mas é isso. Independentemente disso, assim, sobre a construção do ser, nós estamos nos construindo o tempo todo, tá? E é isso que a gente vai levar daqui.
sobre essa construção, lapidação do ser, tá? E é isso que essas duas cartas vêm trazendo, sobre essa força que tem que ser maior do que o medo, que tem que ser maior do que a dúvida. Esse exercício de superação. Tá? Parece que ela tá olhando, olha gente, olha isso, parece que tá olhando pro sol, no sentido de essa força está em mim. E aí vem um outro mantra que eu passo para vocês, que é lindo, e diz assim: todo o poder que eu preciso, toda a força do divino que a gente precisa já está dentro de nós. E quando a gente trabalha dentro dessa frequência, é só alegria, tá bom, meus queridos? É só força, é só determinação, é tudo de bom, tá bom? Então vamos lá. Gratidão a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, por toda a amabilidade, gentileza, gratidão por essa energia linda que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega aqui sim, como um forte abraço de luz. E é por isso que eu também retribuo e desejo profundamente que toda essa energia que vocês emanam, tão positiva, tão maravilhosa, reverbere para vocês de formas multiplicadas, de formas grandiosas. Tá bom, meus queridos? Que vocês todos sejam imensamente abençoados pelas infinitas bênçãos da luz crística de ouro, você e todos os seus. E assim é. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Sagitário. Olha, gente, aqui é exatamente o que está acontecendo. Olha, duas vezes essa energia, que interessante isso. Eu vou tirar essas cartas para vocês e depois eu vou colocar para vocês. Olha que lindo. Olha isso, 3 vezes essa mesma energia, hein? Trabalho interior. Interessante. Eu vou deixar aqui porque esse deck, gente, ele é pequenininho, mas ele é tão poderoso. Eu vou deixar ele aqui no cantinho, tá? Por quê? Porque eu quero que ele já vá entrando na energia da vossa leitura e eu vou fazer com ele a união aqui das informações para estar passando para vocês o trabalho com os chakras, tá? Então eu vou deixar aqui porque ele vai me trazer também mais possibilidades de chakras, mas olha só que interessante, eu vou até pegar essa carta aqui para poder explicar para vocês quais são os chakras que estão vindo aqui na vossa leitura. Olha essa energia mental que forte para vocês. Bom, nós temos uma frequência aqui, primeiro, na região da garganta, tá? Nós temos o chakra laríngeo, depois a gente vai ter uma energia de Agnya Chakra, que é o terceiro olho, e depois vamos ter Sahasrara Chakra, o chakra da coroa, no topo da cabeça. Olha só que interessante, são os 3 últimos chakras, ou primeiros chakras, né, vindo de cima para baixo, são os 3 primeiros chakras que estão sendo ativados na vossa leitura. Olha só que interessante. Eu nunca vi uma configuração assim. Nunca vieram. Esse deck, ele traz várias cores, várias emanações, e eu nunca vi essa configuração, tá? Trazendo 3 vezes esses tons. Olha que coisa interessante, né? Vamos lá. Eu vou começar com essa daqui, porque tem a ver também com aquilo que eu falei sobre a energia de Saint Germain. Nós temos o lilás, tem o violeta, né? O lilás, o roxo, e tem um pouquinho de rosa também, tá? Então vamos lá. Essa carta aqui fala sobre a paz. Então ela diz assim: eu não temo, né, diante do medo. Eu venho às minhas sensações, eu venho aos meus sentidos e abraço o desafio. Olha isso, gente. É muito dessa pessoa, tá? É muito dessa pessoa, sabe? Essa garra, essa determinação, essa valentia. Porque se não existe essa valentia, você para muito antes de começar.
Entende? Ah, eu tenho lá aquele desafio, aquela pessoa tá ali, tá me impedindo, tá, sabe, cortando todas as minhas possibilidades, então nem vou, nem vou continuar nada, sabe? Vai acabar antes mesmo de começar, entende? É sobre essa força. Que isso vai acabar antes de começar? Imagina, eu não sou filha, sou filho de um Deus que age sempre no superlativo? Peraí, vamos lá. Vamos que eu vou encontrar uma possibilidade de fazer isso acontecer, né? Então, é muito isso. Eu venho às minhas sensações, eu recorro aos meus sentidos, né? E abraço esse desafio. E é muito interessante, porque pegar o desafio para construir, tá? Eu sou determinado, olha, determinado a pensar com gentileza e calma. Perfeito, é esse o arquétipo, tá? Uma pessoa que tem muita paz interior. E é por isso que dá certo, ok? Porque se a situação for levada para um outro cenário, você bate de frente e aí cria-se uma animosidade e aí você não consegue fluir, tá? Fica bloqueado o caminho, tá? Então, trabalhando com gentileza para consigo, para com a outra pessoa também. E calma, porque a calma vai trabalhar, vai despertar a paz. E eu coloquei lá na minha outra mídia um post falando sobre a paz, que é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. Eu encontro o silêncio interior e me transformo na manifestação da paz. Olha isso. Aqui também nesse sentido de não deixar a interferência do outro, a energia do outro adentrar ao seu ser, né? Permitindo com que os pensamentos virem uma lambança, permitindo com que haja essa identificação, né, com a situação, e aí é que a gente não consegue raciocinar nada, começa a energia, começa a ir para a questão do ego, começa a afetar o nosso ego, a vontade que a gente tem é de, né? Pronto, vira uma lambança, aí você vai trabalhar, a pessoa não olha para você, você não fala com a pessoa, entende? Então assim, é trabalhar com a inteligência. Você tem essa inteligência, você já tá vendo, isso é que é legal do tarô, você consegue ver por cima. E o tarô é um exercício que eu acho fantástico para a gente trabalhar com algo que todos nós deveríamos fazer, independentemente de se conectar com o tarô ou não, que é sermos observadores das nossas vidas. Jiddu Krishnamurti ensina isso com maestria, que é uma forma que eu vou falar para vocês até nessa carta de nós trabalharmos com a atenção. E não é a atenção do mindfulness, é outra atenção. Essa atenção é uma atenção que eu tenho comigo, que para mim funciona muito, muito, muito melhor, ok? Para mim, na minha modesta e humilde opinião, ok, meus queridos? Então vamos lá. Então a gente consegue olhar o cenário por cima. Então, sabendo o que está acontecendo, a gente observa a situação. E, portanto, sabe qual é o melhor caminho, porque você está vendo tudo acontecer, sem se identificar emocionalmente, tá? Eu acalmo os meus pensamentos, olha isso, e me elevo acima do medo. Maravilhoso, essa carta fala sobre a liberdade através da fé. Eu me liberto de todas as dúvidas, olha que lindo isso, né? Entregando as minhas dúvidas para Deus, né? Essa carta diz assim, eu tenho fé em Deus no seu perfeito tempo, né? É o tempo de todas as coisas, com certeza, ok? Mas não quer dizer que você vai entregar tudo para Deus, as dúvidas, e vai simplesmente ficar, né, sem fazer nada, esperando alguma coisa acontecer, não. Né? Entrega para Deus essa pessoa, mas faça você o papel, né? Eu tenho um deck de oráculo que fala assim, a espiritualidade está sempre com você, mas eles não vão poder fazer por você o que é seu para ser feito, o que é sua missão, o que é sua responsabilidade, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que eu vou postar lá na minha outra mídia. Se você não me segue, segue lá, tem um link aqui na descrição, sempre deixo para vocês todas as informações que eu acho importante, estão aqui na descrição deste vídeo, tá? Falando sobre essa questão do interruptor, e aí eu explico lá depois para vocês, tá? Então, eu confio na sua vontade, na sua força, e encontro a liberdade total, né, gente? O que essa pessoa tenta
reprimir quando você percebe que não existe nada que possa parar você, nada que possa destruir você, porque você já é essa luz, uma vez que você é filho de um Deus que age sempre no superlativo, então você encontra paz, você encontra liberdade, inclusive para você fluir sendo mestra, sendo mestre da sua própria vida, como eu falei, sendo protagonista da sua história. Portanto, nada nem ninguém vai dirigir a sua vida a não ser você própria. Tá bom, meus queridos? Que lindo! Vamos lá, eu vou falar sobre essa aqui, porque eu falei sobre essa questão até do Jiddu. Então diz assim, aqui e agora, olha só que interessante, o futuro não existe. Então perceba, nós podemos fazer o planejamento, mas todo o futuro está sendo modelado agora. É nesse momento que a gente vai criar o futuro. Seja daqui a 5 segundos, seja daqui a 3 horas, seja daqui a 3 anos. Entende? Começa agora. Por isso que o tarô não é algo rígido. É algo que vai se configurando mediante cada ação feita aqui e agora. Né? O futuro não existe e o passado se foi. Eu coloco a minha atenção neste momento presente. Eu tenho confiança e vivo novamente porque aqui e agora não há perigo. Olha só que bonito isso. Tudo acontece quando a minha alma está pronta. É exatamente, é o chamado. Você sente e faz, né? Não é no passional, ok? Lembra daquilo que eu falei. Você sente isso, trabalha, e aí é tudo que eu falei ao longo da leitura, ok? E aí você faz, né? Então, essa energia aqui de trabalhar no agora é o estado de alerta. Não é focado numa coisa só. Porque dessa forma você restringe tudo o que está acontecendo ao seu redor. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que é extremamente inteligente. Uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de aprender, que gosta de desenvolver-se intelectualmente falando. E sabe pensar de uma forma muito assertiva e muito alinhada. E aqui são vocês, ok? Trabalhando com esse estado de alerta. E eu gosto muito dessa energia porque faz com que nosso cérebro, a nossa mente se expanda, trabalhando dentro da neuroplasticidade. Por isso que eu falo que eu prefiro a atenção ao contrário do mindfulness e do foco menos ainda, ok? Porque para mim o mindfulness ele é uma atenção focada. Então eu não aprecio isso. Para mim eu trabalho com um nível de atenção que está acima ainda do mindfulness. Eu teria foco, por último, depois mindfulness que vem do yoga, ok? Essa questão da atenção plena e deriva do yoga, mas não é yoga, ok? E aí a gente tem a atenção que no caso eu acredito que se liga muito mais na frequência do yoga, ok? Porque yoga é união com tudo e todas as coisas. E mindfulness não tá unido só numa coisa. Yoga trabalha a união com tudo e com todas as coisas. Portanto, o nosso cérebro se expande, se ativa, se adapta e cresce, multiplica redes neurais de uma forma muito maior, ok? Essa carta fala sobre a beleza interior. Eu abro os meus olhos do coração e direciono meu olhar para a luz que existe em cada ser. Olha isso, gente. A personalidade e a aparência, o aspecto físico são a imagem do homem. A beleza e a bondade são a imagem de Deus. Então, assim, mostra que você consegue ver a beleza que existe dentro dessa pessoa, age com gentileza, com amabilidade, aquilo que eu falei, age através dos olhos do coração, né? Sabendo que existe um potencial ali, mas que, portanto, a pessoa ainda não está pronta para quebrar com as camadas impostas pelo ego e, portanto, ela não sabe enxergar. Se você quer saber mais sobre essa questão do que o ego pode fazer, é muito desse desenho, são várias camadas, né? Se você quer saber mais sobre isso, que às vezes eu levanto para vocês, eu vou deixar, gente, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar alguns livros aqui para vocês, tá? Eu vou deixar o do Jiddu, eu vou deixar
o do Eckhart Tolle, que ele discorre sobre isso de forma fantástica, falando sobre o ego e sobre como o nosso mundo, a gente pode viver num mundo muito melhor quando nós entendermos o mecanismo. Quando a gente ganha consciência sobre algo, a gente sabe como funciona e, portanto, tudo fica melhor, ok? Quando a gente conhece o mecanismo do universo, como Deus age, as leis do universo que regem o universo, o que acontece dentro de nós, a gente consegue otimizar a nossa vida nesse planeta, ok? Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, é só você apertar o mais, que tem aqui embaixo do vídeo tem um mais, aí você clica nesse mais, vai abrir a descrição todinha, lá tem, gente, também o meu site, tá? O equinociotarot.com.br, eu super recomendo que você acesse, tá bom? Lá você tem toda a minha coleção de tarôs, de oráculos, tá? E tem livros também lá, tá bom? Se você gosta dos assuntos que eu levanto aqui para vocês, tá? Eu deixo lá. E também é algo que eu recomendo que você sempre esteja acessando, deixa salvo aí para você sempre acessar. É super fácil, é o nome do canal, O Equinócio Tarô. Aí você coloca .com.br, tá bom? E aí eu vou estar sempre adicionando coisas novas lá. Também tem as postagens mais recentes, assim você sempre fica sabendo de tudo, todas as novidades aqui do canal. E é algo que eu vou estar sempre atualizando. Todos os dias tem atualização. Então assim você fica por dentro de tudo, tanto do material que eu estou usando aqui, das coisas que eu estou lendo, às vezes naquele determinado momento da minha vida. Tá bom, meus queridos? E assim a gente vai conversando, a gente vai, tá? E aqui também deixo para vocês na descrição os decks que eu utilizei nesta leitura, tá? Então, uma lista, algo que vocês me pediram já há muito tempo, então já consegui fazer isso para vocês, tá? Com muito carinho, tá tudo certinho aqui, tá bom? Então vamos lá, vou tirar aqui agora para vocês a energia dos cristais. O que mais, os queridos regidos dos cristais e dos chakras, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber? Quais são os chakras que estão sendo ativados aqui nesta leitura? Já pulou um? Ah, perfeito. Olha só o que veio aqui. Mais uma vez essa energia e mais, olha, de novo, hein, gente? Olha, de novo, tá? Veio uma frequência aqui de terceiro olho para vocês. Que coisa! Vou começar de baixo para cima e eu vou aproveitar e já vou tirar aqui também para vocês. Ups! Ah, gente, é aquele momento que eu preciso arrumar a mesa, vocês sabem, né? Me dá uma coisa. Elas são tão sagradas para mim, mas tão sagradas que eu trato assim como se fosse uma joia, sabe? Para mim é uma joia. Eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Tá caindo tudo aqui, gente. Peraí, deixa eu arrumar direitinho. Pronto. Esse oráculo aqui que eu vou tirar mais uma confirmação para vocês, ele é o parzinho do deck de tarô que eu tô utilizando, tá? Faz parte da mesma criadora. Ela tem uma arte magnífica, muito, muito, muito peculiar, muito dela, muito própria dela. É uma graça. E cheio de simbolismos. Tanto no oráculo, o oráculo foi lançado primeiro, e depois ela lançou o deck de tarô. Maravilhoso o trabalho dela. Realmente muito, muito feliz, muito abençoado. Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Sagitário precisam saber? Olha o que veio aqui. Ó, direção. Gente, olha isso. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês ou não? Que tal? O centauro que simboliza o vosso signo, com essa flecha. Olha isso, gente, mais uma. Ai, perfeito, adorei. E de novo veio essa energia do número 4 para vocês. Então vamos lá, eu vou falar aqui para vocês primeiro dos chakras e aí depois
eu já volto para a gente falar sobre os números da vossa leitura. Então, aqui tinha vindo para vocês, né, a energia de 3 chakras. Aqui, novamente, retorna um deles, a energia do terceiro olho. E aqui veio, então, o chakra raiz, Muladhara Chakra, vermelho. Depois, chakra esplênico, Swadhisthana Chakra, laranja. Aí vem o Vishuddha Chakra, chakra laríngeo, Agnya Chakra, terceiro olho, é esse tom deste azul mais escuro, um azul índigo. E aí depois nós vamos ter então chakra da coroa, Sahasrara Chakra, trabalhando com o violeta e o roxo. Então, gente, nós temos vermelho, até a carta se combina aqui, né, nas cores. Então, nós temos vermelho, laranja, azul turquesa, azul índigo, é esse azul mais claro, e o azul mais escuro, e o violeta ou roxo, para você estar trabalhando com as suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem pertinho de você, por exemplo, na sua casa ou na sua mesa de trabalho, se for o caso, tá bom? E se você preferir, pode trabalhar com os cristais, lembrando que os cristais, gente, sempre em contato com a sua pele, seja nas pulseiras, seja nas joias, seja num colar que você use, é importante que o cristal esteja em contato com a sua pele. Uma outra forma que você pode estar trabalhando também com as cores é utilizando flores, tá? Então aqui uma florzinha laranja, uma florzinha vermelha, uma florzinha roxinha, ou indo para o lilás, e através dos alimentos. Então inclua na sua alimentação alimentos que vão permear nesses tons de roxo, por exemplo, todas as berries, então blueberry, framboesa, amora. Você pode estar colocando também elementos alaranjados, então abóbora, mamão, tá? E o vermelho, por exemplo, morango, melancia, maçã, tá bom, meus queridos? A manga também, que vai trabalhar com os dois, porque tem um pouquinho de vermelho, tá? E tem um pouquinho de laranja também, fantástico. Tá bom, meus queridos? E são formas que eu trago para vocês, de vocês colocarem uma outra camada. Então, assim, vocês já estão trabalhando, tá bom? A gente já está trabalhando a nível de chakras aqui na leitura, só com as cartas e todas as práticas que eu passei para vocês, bem como os mantras. Mas, quando eu passo para vocês o trabalho com os chakras, independentemente da forma como você vai fazer, já é mais uma forma de você potencializar essa energia, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, nós temos aqui essa energia do chakra raiz, e aqui nesse deck ele traz também alguns cristais. Então aqui a gente tem o quartzo fumê, tá? E ela fala assim sobre a força. E ela diz assim: a força, ela vem da conexão com a raiz do seu ser. E é muito sobre isso, né? E qual é a raiz do seu ser? Esta é saber que você é uma emanação energética e que, portando essa paz dentro do seu ser e esta ciência de que tudo sempre dá certo porque você brilha como o sol e você veio para uma celebração nesta vida, embora hajam os percalços, nós estamos aqui para sairmos vitoriosos. Por quê? Porque nos edificamos, porque fizemos o polimento, o burilamento da nossa alma, e só por isso já somos vitoriosos, só por isso já somos super bem-sucedidos. É um super yes, ok? Então, quando a gente tem essa conexão muito bem consolidada, muito firme, nada e nenhum tipo de dificuldade pode nos desvirtuar do nosso caminho, da rota das nossas vidas, tá? Então essa carta vem trazendo essa mensagem para vocês. Depois a gente tem aqui o chakra esplênico trabalhando no alaranjado, e ela diz assim: deixe ir. Deixar ir não significa desistir. Algumas vezes é o primeiro passo na direção do sucesso. Eu sinto aqui que é muito sobre esse posicionamento, sabe? Deixa a pessoa lá fazendo o que ela está fazendo, agindo da forma como ela está agindo, sabe? Que você vai seguir
no seu caminho, você vai fazer o que você acha que você tem que fazer e tá tudo certo. Entende? É isso. É isso que eu sinto aqui para vocês, tá? Então, deixa a pessoa lá. Deixa. Não é que você está desistindo. Aos olhos daquela pessoa pode até parecer, e isso pode até ser uma estratégia. Pensa. Pode até falar, desistiu. Graças a Deus, ela desistiu. Ele desistiu. Que nada, você tá lá só arquitetando e pensando no como você vai fazer, tá? Criando a oportunidade. Lembra do que eu falei, tá? Essa carta é linda, ela trabalha com a energia do Agnya Chakra, que é o que dá esse terceiro olhar, que é exatamente o que veio muito forte na vossa leitura, 4 vezes essa energia, tá? E de novo essa energia da base. Então assim, é o que permite você exatamente alicerçar. Então vem trabalhando com a energia do terceiro olho, que é essa nova camada, falando sobre os sonhos. Os sonhos são quando a sua mente... Olha que lindo isso, gente. Vem esse arquétipo aqui que é o ápice do trabalho no nível de corpo mental, né? Traduz o divino. Olha que lindo. Quando a sua mente traduz o divino, ou seja, quando a gente se conecta à mente do universo. E o cristal que vem para ser trabalhado aqui, gente, é a labradorita. A labradorita é fantástica e principalmente quando existe uma certa interferência, como nesse caso, tá? Eu tenho uma labradorita, essa cinza aqui, tá? Eu gosto muito da energia desse cristal, tá bom? Então vamos lá. Caso você queira trabalhar com uma labradorita, é muito legal. Bom, nós temos aqui, olha, energia do 40 se transformando no 4, nós temos o 30 que se transforma no 3, temos o 6 e vai dar 9, gente. Misericórdia, Senhor. Bom, o que mais que veio aqui para vocês? Deixa eu falar rapidinho sobre os números. Então, eu falei sobre a energia do 5, falei sobre a energia do 7, essa frequência espiritual para vocês. A gente tem uma frequência linda de base, de estrutura, que se transforma numa frequência do número 8, ou seja, dando essa sensação para mim de realmente sucesso, prosperidade, muito bem alicerçado, base construída em cima de base, o resultado é muito positivo. Eu vejo vocês aqui explorando novos horizontes, indo além, com muita vitalidade também, tá? E tem a frequência de números mágicos que super conectam vocês na frequência da realização exatamente da vida dos seus sonhos. Gente, é muita, mas muita perfeição. Então essa carta vem falando sobre a soberania e ela fala sobre a ascensão, a transformação, a visualização e aquilo que é sagrado. Olha que lindo isso, né? Então é sobre esse momento para vocês, tá? E principalmente de tudo aquilo que às vezes a gente tem que transformar, né? Para que a gente possa conseguir sair do lugar, porque se a gente fica fazendo... Tem uma frase de Einstein que explica exatamente isso. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e querer que aquilo, né, dê certo, e querer que aquilo mude. Não vai mudar. É insano querer que mude fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Precisa emancipar, tá bom? E essa carta fala sobre esse poder de visualização, é aquilo que eu falei. Projeta, veja como essas rotas se delineiam, tá? Essa carta traz então aquela energia do número 4 que eu falei para vocês, ela fala sobre a manifestação e ela fala sobre sonhos, de novo, fala sobre o ato de journaling, que é o ato de você fazer um diário, de você colocar no papel. Eu acho isso fantástico. Fala sobre a energia da lua e fala sobre a energia do sono, para você dormir, para você descansar. Esse ano fala sobre o autocuidado, então principalmente quando às vezes a gente fica que parece que está numa retórica insana de querer achar um caminho e a gente não consegue achar, precisa buscar essa paz, durma. Descanse, porque quando uma mente descansada pensa muito melhor, vai agir com mais calma, vai agir com mais resiliência também mediante os desafios, mediante a presença dessa pessoa, né, que tem esse poder, que tem essa energia autoritária, né? Então assim,
Coloque no papel, esboce os seus ideais, esboce para onde quer, o que você quer estar fazendo da sua vida, para onde você quer estar indo. Quando a gente coloca isso, quando a gente faz uma lista de prós e contras, a gente consegue visualizar, conseguimos ter uma visão melhor do que vamos fazer das nossas vidas, tá? Fica mais uma prática para vocês, né? Vocês sabem que as leituras elas vêm com essa intenção, não é só um monte de informação jogada de forma aleatória, agora sim. E é isso, gente, é esse alinhamento aqui, a palavra tem que sair direito, senão não vai, né? Então essa carta fala sobre o direcionamento, e eu vou finalizar com essa carta que traz, inclusive, gente, é essa cor, a cor do terceiro olho, é esse azul aqui, tá? O tal do azul índigo que eu falo para vocês, índigo, tá? Ela fala assim, sobre o verdadeiro chamado e sobre o caminho de vida. Olha que lindo, né? Então, quando a gente sabe para onde nós vamos, qual é o propósito, qual é a missão, o que nós estamos querendo alicerçar, construir, edificar nas nossas vidas, não há nada que possa nos desviar deste caminho de luz. E assim são vocês. Gente, que leitura mais linda, Sagitário. Eu espero que esta mensagem, Sagitário, possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Eu convido você a acessar o site também, o equinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá, tá bom, meus queridos? E guarde essas palavras dentro do seu coração e nunca, nunca, nunca se esqueça. Celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas. Você brilha como o sol. Então, meus queridos, iluminem sempre, sempre, sempre. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Sagitário. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Sagitário, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Sagitário. Até breve. Tchau, tchau!